Olá, irmãos. Olá, meus irmãos. A paz do Mestre esteja com todos vocês. Que Deus abençoe grandiosamente a vida de cada um de vocês e que Ele venha falar conosco sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra, o Evangelho de Jesus Cristo. E o texto hoje para nossa conversa encontra-se justamente lá em um daqueles 4 livrinhos maravilhosos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, o presente de Deus. Quero ler com vocês o capítulo 6, a partir do verso 19. Vamos lá? Vamos para aquilo que o Senhor quer falar a nós hoje, colocou em meu coração. Diz assim: não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde ladrões arrombam casas e os fartam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem perfuram. Onde seu tesouro estiver, ali também está o seu coração. E por falar em coração, irmão, minha irmã, como que está o seu coração? Aonde se encontra nesse momento? Pensamentos, sentimentos, como que está? Está caminhando, né, por esse deserto e tem descoberto que a vontade de chegar no lugar de destino e de não perder tempo mais com preocupações e se colocar em atalhos é maior do que propriamente a dor da caminhada, não é verdade? Bom, esse é um texto do Senhor Jesus, irmãos, que vem logo depois de ali das bem-aventuranças e as bem-aventuranças nós precisamos entender. Até 1700, se eu não me engano, 1735, a palavra ela não tinha a separação por versículos e capítulos. E eu, particularmente, Alisson, creio que essa foi uma ação do Espírito de Deus para facilitar para nós, porque a verdade é que um versículo só, você pode extrair uma ministração lindíssima e capaz de mudar uma vida. Logicamente, junto com o Espírito Santo. Toda ação, irmãos, ela vem do Espírito de Deus. Deus é vivo e Ele reina, e Ele que governa as ações nesse lugar chamado terra. E logo depois, no capítulo 6, ele dá um ensinamento acerca de ajuda aos necessitados, sobre oração e sobre jejum. E logo depois ele entra nesse texto. Aqui é o evangelista Mateus que está ligando, ou seja, se nós formos olhar para a obra literária de Mateus, esses textos estariam um na sequência do outro, ou seja, um dando lógica ao outro. Então é por isso que eu estou ali contextualizando de forma metodológica, ou seja, em síntese, como o autor do livro, que é Mateus, escreveu, o evangelista Mateus. Bom, e para trazer para aquilo que é para a nossa vida, ou seja, fazer as aplicações pertinentes. E eu quero começar falando: não ajuntem tesouros aqui na terra. Irmão, minha irmã, não se mova pelo que é temporário. Jamais, jamais mesmo. Não se mova pelo que é temporário. Tudo que o Senhor Jesus ensina tem um propósito muito maior do que nós pensamos. Às vezes nós olhamos para simples palavras, mas esquecemos de olhar para quem é que está dizendo. E aqui é o Deus encarnado, o próprio Deus vivo falando. Então, não se mova pelo que é temporário. Quero começar lembrando de vocês, porque toda vez que nós movemos pelo que é temporário, não nos movemos pela visão celeste, e sim por aquilo que nós vemos, ou seja, pela vista e não pela fé, nós desanimamos. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, ele fala o motivo e o efeito das aflições. Ele fala: por isso nunca ficamos desanimados, nunca. Mesmo que o nosso corpo vá se desgastando, o nosso espírito vai se renovando, dia após dia. E assim como o Senhor Jesus dá essa ideia, o Paulo dá também colocando justamente nessa ordem, porque o nosso corpo ele é temporário, irmão. O nosso corpo ele é temporário, e o nosso espírito e a nossa alma são as centelhas de vida que carregamos. Logicamente nós somos
nós somos a completude, ou seja, os três, corpo, alma e espírito, mas esse corpo ele vai ser trocado por um corpo de glória, igual ao do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Ele fala, essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que sofrimento. Porque, e aí ele fala o motivo, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. O que vemos é temporário, o que não vemos é eterno. Então não se mova por aquilo que é temporário, não se mova, mova-se por propósito, mova-se como o Senhor. Olha, ele dá aqui, ele fala assim, ó, onde? Ou seja, nesse lugar aqui, nessa geografia onde nós fomos plantados, ele fala, onde traças e as ferrugens se destroem. E eu quero fazer uma pausa aqui, porque, irmãos, a traça, ela é aquela chamada, em alguns lugares, a mariposa, a borboleta bruxa, e também ela é manifestada, e ela fica parada em lugares, ela é como se fosse um bicho parasita mesmo, irmãos. Ela se manifesta na escuridão. A diferença da mariposa com a borboleta é justamente essa. Uma se move à noite, a outra se move durante o dia. E nós fomos chamados justamente para crisalidar como as borboletas fazem. Esse é o processo a qual a borboleta passa de transformar de largata para borboleta, mas a traça, ela é um animal que é um bicho que se transforma, que se manifesta na escuridão, fica escondido, ela se alimenta de resto de alimentos e de fios de linha, ou seja, de roupas. E isso aqui fala muito ao nosso coração. Por quê, irmãos? Porque é justamente isso, fala das preocupações da vida, daquilo que o Senhor Jesus vai ensinar logo lá na frente. Logo depois desse ensino ele vai falar, Mateus 6, versículo 34, tem aquele versículo lindo, basta o seu dia, ao seu próprio dia, a cada dia o seu próprio mal. E compreender isso, sabe, elimina com que nós enfrentemos as traças da vida, as traças que tentam nos paralisar. Há muitas traças por aí, meu irmão, manifestadas, parada na escuridão, sabe? Parada no meio, fora, aonde não há luz. Então o Senhor Jesus, o que ele fala, o que ele incentiva, irmão, justamente nós virmos para a luz. Muitas pessoas têm medo da luz, irmão. Por quê? Porque ela expõe não só as partes boas, não só as qualidades, expõe também os nossos defeitos. E todos nós somos construídos justamente de qualidades e defeitos. Irmão, eu ouso aqui dizer, e com todo amor do mundo, que se eu não tivesse cometido todos os erros que eu cometi até hoje na minha caminhada, eu jamais estaria pregando para vocês aqui no dia de hoje. Eu sou feito dos meus acertos e dos meus erros, sabe? Errando, a gente aprende muito mais do que acertando. E nós ficamos com medo, sabe, das pessoas verem. Nós ficamos com medo de mostrar aquela parte ruim para as pessoas, mas o Senhor Jesus sabe. Agora, quando nós ficamos no escuro, a traça consome. E o Senhor Jesus fala justamente disso em Mateus capítulo 3, versículo 20. Eu creio que, na verdade, se eu não me engano, é uma palavra, uma palavra de João Batista. Ele fala assim, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, porque para que as suas obras não sejam reprovadas. Eu quero ler numa linguagem atual, porque é justamente isso, é uma pessoa que fica escondida. Fala assim, pois todos aqueles que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém vejam as coisas más que eles fazem. Estava conversando com o Joaquim, amigo meu, ontem, e nós conversamos às vezes sobre alguma coisa ou outra, e sobre uma pessoa, e ele num comentário ali sobre, logicamente eu não vou evidenciar quem é, irmãos, para proteger a vida da pessoa, mas ele falou que não confia na pessoa, porque a pessoa, ela parece ter segredo demais, e nada contra ter segredos, irmãos, é bom ter segredos, mas eu concordo totalmente com ele. Uma pessoa que vive de segredos, ela sempre está escondendo alguma coisa, está querendo ficar escondido, está querendo que ninguém veja. E existe pessoas dessa forma. O problema é que a traça consome, a traça destrói. A traça aqui é uma clara manifestação de preocupações, de coisas, sabe, a qual nós temos demasiadamente alimentado os nossos pensamentos para que
para que não aconteça. E como Jó fala, aquilo que eu mais temia me sobreveio. Porque tudo que está oculto vai ser revelado, irmão. Todos que odeiam o mal fogem da luz. É o que João Batista fala e eu concordo plenamente. Na verdade, não é uma questão de concordância, está na palavra de Deus. É a mais pura verdade, limpa. E ele fala da ferrugem também. E o que a ferrugem acontece, irmão? A ferrugem é o processo que acontece justamente no metal onde há água parada. Em Efésios 5 fala que nós estamos sendo lavados pela água da palavra. A água, ela tem um simbolismo da palavra de Deus, é aquilo que nos purifica. Ou seja, mas o problema da água parada é que ela enferruja, irmão, e ela também destrói tudo aquilo que está sendo construído. O que quer dizer isso, irmão? É um processo que ocorre ali onde não há movimento, ou seja, é aquele que ouve e não pratica. É justamente aquele que ouve a palavra e não coloca em prática. É desse que o Senhor Jesus está falando. Olha, e em Tiago 1:22 fala que nós não devemos nos enganar. Eu tenho trazido bastante esse versículo e vou trazer mais uma vez. Que nós nos enganamos só a si mesmo. Ele fala assim, não sejam somente ouvintes da palavra, antes coloca em prática, para que não enganem a si mesmo. Toda vez que nós não colocamos ela em prática, irmãos, nós estamos enganando a nós mesmos. Agora precisamos compreender, irmão, que a palavra ela vem justamente para criar movimento na nossa vida, nos tirar de um cenário, colocar em outro, desconectando nós de pessoas sem propósito e nos conectando a pessoas com propósito, mas tudo por meio da fé, tudo por meio, sabe, não por meio da vista, mas por meio da visão celeste, por meio da promessa, daquilo que ele colocou em coração, em movimento, em oração, em jejum, em auxílio, em caridade, daquilo que ele estava falando anteriormente nos textos, das bem-aventuranças, de todas elas, irmão, aquilo lá, é justamente aquilo lá que o Senhor Jesus está trazendo para nós. E o último aqui é justamente o ladrão. Ele fala assim, onde o ladrão não arrombam as casas e foram. Mateus capítulo 13, versículo 19, fala justamente da semente que o diabo tem acesso, aquela que é plantada fora do caminho, ou seja, aquela a qual o Senhor Jesus não tem o controle. E o ladrão fala justamente do diabo, irmão. João capítulo 10, versículo 10. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Esse é o propósito. E eu quero já continuar, porque no versículo 20 ele fala, ajuntem seus tesouros no céu, meu irmão. É no céu. E aí ali ele fala o motivo, porque onde traças, ferrugem, não destroem, onde os ladrões não arrombam, nem furtam, nem roubam, não arrombam e nem furtam. Você já se sentiu, meu irmão, arrombada, roubada, sabe? Como se as pessoas tivessem profanado a sua vida. Você já se sentiu, meu irmão, destruído, um senso de destruição? Tá tudo aqui, ó. É justamente essa palavra. Se você está se sentindo dessa forma, profanado, arrombado, sabe? Se você tem se sentido destruído, cansado, sabe? Roubado, como se tivessem roubado, como se o ladrão estivesse roubando os seus sonhos, os seus projetos, esvaindo vida pouco a pouco, irmão. Este é o motivo de tanto sufoco. E daqui a pouco talvez nos vetam um vento. Eu quero repetir, esse é o motivo de tanto sufoco. Sabe por quê, meu irmão? Aqui nesse mundo uns metem a bala, outros metem a cara e outros metem até a mala para comprar a nossa vida e os nossos ideais. Mas nós devemos juntar tesouro no céu. E como ajunta tesouro no céu? Aqui ele está falando justamente da caridade, irmão. Aqui é mover-se por propósito. Mova-se por propósito, irmão. Mova-se em eternidade. Eu quero repetir isso para que entre em teu coração. Mova-se em propósito, irmão. Mova-se em eternidade. Mova-se em eternidade. Eu quero ler com vocês porque o apóstolo Paulo, para mim, foi um dos que mais compreendeu. E a carta de Efésios, ela foi escrita justamente no final ali, os 2 últimos anos de vida dele, um pouco antes de ser decapitado, quando ele estava preso em Roma. E ele dá ali a carta de Efésios, ela talvez seja considerada mais espiritual. E eu quero ler com vocês o capítulo 5, 3 versículos, e fazer um comentário sobre esse movimento em propósito. Ele fala, primeiro, como que nós movemos em propósito? Ele fala, Efésios capítulo 5, versículo 10. Procure descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor. Ou seja, em outras versões tragam, procurem descobrir a vontade do Senhor. E o Senhor tem uma vontade pessoal para cada um de nós. Um propósito específico, algo
procure descobrir o que faz o coração de Deus se alegrar, procure descobrir o que colocará um sorriso no rosto de Deus, procure descobrir aonde o Senhor está disposto a te ajudar a caminhar. Coloque-se no caminho, coloque-se no caminho. Eu vou ler o versículo 14, eu não ia ler o 15, mas o 14 fala justamente disso que nós estamos falando. Ele fala assim, ó, porque o que é claramente revelado se torna luz. E é por isso que se diz, você que está dormindo, acorde, levante-se da morte e Cristo o iluminará. O sono na Bíblia sempre fala do pecado, sempre fala do sono da indolência. O que é o sono da indolência? É aquele que você não sente. Indolência é indolor, que não sente dor, é do alívio que o pecado traz, que é temporário. Mas no versículo 15 ele fala, portanto prestem atenção na sua maneira de viver, não vivam como os ignorantes, mas vivam como os sábios, ou seja, a sabedoria edificou a casa, irmão. E o 16 fala, os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que você vem. Agora, eu gosto desse versículo 16, porque, irmãos, as oportunidades não vão surgir nos dias bons, não vai surgir no dia de festa, não vai surgir no dia da glória, no dia da celebração. É nos dias maus que nós vamos encontrar a oportunidade para alcançar esses dias, irmãos. O visionário é uma pessoa que viu o futuro e veio aqui no passado justamente para trazer uns poucos conto loucos que acreditaram. Ninguém mais visionário do que o Senhor Jesus. Veio do céu, irmão. Essa palavra ela é viva e fiel. Olha, no versículo 17 ele fala, não hajam como pessoas sem juízo. Sem juízo, irmão. Essa é a qualidade, o adjetivo que Paulo está dando justamente porque ele fala assim, ó, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Irmãos, quando eu não sei o que o Senhor não quer que eu faça, eu vou te falar, eu fico parado. Eu prefiro, isso é a maturidade de quem não quer se mover sem propósito. Eu creio que tem muitos aqui assim, que já não querem mais perder tempo, que já não querem mais dar um passo em falso, porque sabe que um passo em falso pode atrasar um processo, que entendeu que às vezes ficar parado é a melhor velocidade que nós temos no momento, que esperar em Deus está acelerando o processo a 200 por hora. A maturidade de quem entendeu que sair do caminho de Deus vai ser muito doloroso e muito difícil. É isso, irmão. É isso, se colocar no caminho. E qual que é o caminho? Ele fala na própria carta de Efésios 2:10, as obras que de antemão ele preparou para nós, irmãos. As obras que de antemão ele preparou para nós. E ele continua, irmão. Olha, ele continua falando no versículo aqui 21, ele fala, onde o seu tesouro estiver, ali está o seu coração. E eu quero perguntar de novo, irmão, aonde está o seu coração? Sabe, se você não integrou para Jesus ainda completamente, é preciso entregar, enquanto ainda há tempo para se amar. É preciso entregar. Jesus não é açougueiro, irmão. O coração fala de tudo. Eu quero repetir, Jesus não é açougueiro. Deus não é açougueiro. Ele não quer só o nosso coração. O coração é de onde flui a vida, flui tudo. Sentimentos, pensamentos. No que você pensou muito hoje? Aonde os seus sentimentos estão? Aonde o seu coração tem te levado? É preciso entregar ainda enquanto há tempo para se amar, irmão. É preciso entregar quanto há tempo para se amar. E sabe onde nós entregamos? É justamente no deserto, nessa caminhada, que nós não queremos perder mais tempo, porque nós queremos sair desse lugar. Por quê, irmão? Porque nós queremos amar e ser amados. Nós queremos, sabe, experimentar esse amor que vem do céu. E é no deserto que nós descobrimos que durante todo, que Ele tem nos amado em todo o processo e que tem um futuro preparado para cada um de nós, nos livrando de um passado medonho. É no deserto, irmão, Medevar, o lugar da palavra, o lugar onde é silencioso demais para ouvir a voz de Deus. E olha, onde o tesouro estiver, ali está o seu coração. E eu gosto justamente de Tiago 1:22, Tiago 1:12, porque, irmãos, ele fala assim, ó, é motivo de grande alegria passardes por diversas provações, porque depois de aprovado, o Pai dará a coroa àqueles que o amam. Por quê? Quem o ama obedece, passa pelo sofrimento.
Quem o ama, prova a ele que está amando ele. Então nós descobrimos que há um tesouro escondido no meio da dor. E não se inclinar o coração às facilidades da vida, às preocupações. E toda vez, irmão, é assim, sabe? As preocupações, a paralisia que nós enfrentamos, nós sempre, quando nós caímos nisso, nós achamos que é o fim. Não, mas o Senhor está falando hoje, há um tesouro escondido na dor. Eu quero repetir isso. Há um tesouro escondido na dor. Irmão, sabe qual que é o segredo? O homem segundo o coração de Deus, e eu creio que esse é um dos segredos que na verdade nem é segredo, é revelado. Ele fala em Salmos capítulo 37, versículo 4, ele fala assim, quero ler o versículo 3, ele fala: confia em Deus, o Senhor, e faça o bem, e assim more com toda segurança na terra prometida. Qual que é a sua terra prometida? E ajuntar tesouro no céu fala justamente das caridades, irmão, e eu vou chegar lá agorinha. Mas no 4 ele fala assim, que a sua felicidade esteja no Senhor, ou seja, deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do seu coração. No versículo 5 ele fala: põe a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e Ele o ajudará. E Ele ajudará, irmão. A questão está toda no Senhor, está tudo nele. Agora, como que nós fazemos, Alisson? Justamente depois, para agradar o Senhor, para juntar esses tesouros no céu, aonde que está a resposta? Bom, eu gosto, irmão, porque a Bíblia, ela é um livro completo. Quem fala que ela se contradiz está mentindo. Precisamos encaixar as peças para que o quebra-cabeça se torne perfeito. Em Zacarias capítulo 9, no versículo 16, fala o seguinte: naquele dia, é o dia da terra prometida, naquele dia é o dia que o milagre se cumpre, naquele dia é o dia que nós vemos a manifestação da eternidade aqui no céu, naquele dia é o dia do céu aberto, naquele dia é o dia em que nos deparamos com aquilo que nos faz sorrir, naquele dia é o dia em que chegamos na terra prometida. O Senhor salvará o seu povo, como um pastor salva as suas ovelhas. Eles brilharão no seu país como pedras preciosas numa coroa. Pedras preciosas. Irmão, isso aqui é alegrar o coração de Deus? Lucas 15 fala da dracma perdida, da ovelha que se perdeu e do filho pródigo. E o filho que estava perdido dentro da própria casa. Ajuda essas pessoas. Faça uma caridade, ore, jejue, sabe? Ajude o necessitado, sem mostrar para ninguém. O que a mão direita faz, a mão esquerda não precisa fazer. Inclusive isso está escrito aqui na palavra. O que a mão direita faz, a mão esquerda não precisa saber. Faça como se faça para Deus. E no final das contas, há uma coroa de vida te esperando. Sabe por quê? Porque o Cordeiro recompensa aqueles que o amam. O Cordeiro tem uma recompensa para o teu sacrifício. Gostaria de deixar essa mensagem para vocês, irmãos. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.